Olá a todos, então vamos retornar aí a estudar um pouco mais de direito das sucessões e hoje começamos com um tema novo. Aí vamos começar a falar sobre cessão da herança, né, e terminar cessão da herança aqui nessa aula e iniciar o tema da ordem da vocação hereditária, com muitas polêmicas aí a serem discutidas. Então, o nosso começo de aula aqui se dá a partir do artigo 1792 até o artigo 1796, tá? Vamos falar um pouquinho de outros dispositivos relacionados, mas basicamente artigo 1792 ao artigo 1796. Veja só, nós já vimos que quando há o falecimento do autor da herança, inicia-se aí a abertura da sucessão. Então, há aquela transmissão automática dos bens para os herdeiros, para que posteriormente, através do processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, que os herdeiros tenham aí o seu quinhão hereditário definido, ou seja, haja a partilha e haja a definição do que cada um irá receber da herança, né? Qual a parte que vai caber a cada um da herança. Veja só, nesse momento em que está aberta a sucessão, mas ainda não houve a partilha, não houve essa divisão entre os herdeiros, esses bens, eles podem aí sofrer uma cessão por parte dos herdeiros. Como assim? Você pode, como herdeiro, na qualidade de herdeiro, transferir o seu quinhão hereditário, transferir aí o seu direito hereditário para outro herdeiro ou para um terceiro. Isso é chamada cessão de herança ou cessão de direito hereditário e que possui algumas regras bastante específicas que precisamos tomar cuidado, tá? Primeira regra que vocês precisam aí se atentar: a questão temporal que envolve a cessão da herança. Por quê? A cessão da herança só pode ocorrer entre a abertura da sucessão e a partilha a ser realizada. Ou seja, sempre posterior à morte do autor da herança. Nunca anterior. E por que nunca anterior? Por uma regra que nós já estudamos lá em Direito Civil 4, no artigo 426, que proíbe o chamado pacta corvina. E o que é o pacta corvina? É aquela transmissão, aquele negócio jurídico, né, um contrato sobre herança de bem, herança de pessoa viva. Veja, você não pode dispor já sobre a herança de alguém que ainda está vivo, mas somente depois da morte. Essa disposição sobre pessoa viva, herança de pessoa viva, é o chamado pacta corvina, que é vedado pela nossa legislação. Então veja, cessão da herança somente após a abertura da sucessão e até a partilha. E por que até a partilha? Porque, havendo a partilha, há a determinação de qual que é o quinhão hereditário de cada um dos herdeiros. E se já há essa definição, quer dizer que qualquer cessão havida após a partilha, haverá aí, na verdade, uma cessão de direito próprio. Ou seja, você não está cedendo um direito hereditário, mas você está cedendo um direito patrimonial seu em si. Então veja, a cessão, que seria uma cessão de direito hereditário entre a abertura da herança e a partilha, se for feita após a partilha, será uma doação ou até mesmo um contrato de compra e venda, porque você estará dispondo daquilo que já é seu propriamente. Ok? Nisso, então, nós já percebemos uma outra característica própria aí da cessão da herança,
que a ideia é que ela pode ser tanto onerosa quanto gratuita. Ou seja, você pode fazer ela ter aí uma natureza negocial de doação, em que você somente transmite para outra pessoa, seja um herdeiro, seja terceiro, a sua parte da herança, né, o seu direito hereditário, como também você pode fazer pela via onerosa. E pela via onerosa, você vai então aí ter uma natureza de compra e venda, né, um negócio jurídico então de compra e venda, tá bom? Além disso, temos que destacar também uma outra característica importantíssima dessa cessão da herança, que ela também é um negócio jurídico, né, que é aleatório. E por que aleatório? Porque no momento do cumprimento não se sabe o que vai vir de fato para as partes. Você tem uma dúvida na certeza, ou melhor dizendo, até na determinação do objeto aí dentro do direito hereditário. Como assim? Veja que você, quando faz a cessão da herança, você pode receber muitos ativos que aquele autor da herança deixou, ou então pode ser que exista um grande passivo, ou seja, muitas dívidas que vão aí reduzir o valor do quinhão hereditário. Se isso acontecer, então, veja que você pretendia, imaginava que iria receber uma boa quantia, um grande valor aí no seu quinhão, mas recebeu muito menos. Podendo até, inclusive, não receber nada, receber até dívida simplesmente, que deverá ser paga aí com as forças do encargo da herança, né? Com as forças próprias da herança. Então veja que essa característica de, na transmissão, você não saber exatamente quanto que vai receber de herança, torna aí esse negócio jurídico da cessão um negócio aí aleatório. Tá bom? E uma última característica não tão polêmica assim, que é a questão de ser um negócio aí bilateral. Afinal, existe aí relações entre duas partes, né, e que faz com que o negócio seja realizado. Ok? Muito bem. Quem pode fazer cessão da herança? A única pessoa que pode fazer a cessão da herança é aquele que tem a qualidade do herdeiro, né, de herdeiro, que tem então essa legitimidade. Mas tome cuidado, que legitimidade para ter a invocação hereditária não se confunde com a ideia de capacidade. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Se eu sou menor de idade, logo sou incapaz, né, vamos dizer, sou absolutamente incapaz, por exemplo, eu tenho a legitimidade, eu tenho então a vocação hereditária para receber esses bens, mas para realizar a cessão da herança, eu preciso necessariamente estar representado. Eu preciso então que alguém que seja o meu representante legal, ou no caso aí também pode ser um assistente legal, que vá então me auxiliar, então que vá me representar para poder realizar esse negócio de cessão, tá bom? Muito bem. Como última aí característica que nós podemos falar de outro elemento importante, é um elemento aí objetivo. E que esses elementos objetivos, né, melhor dizendo, esse elemento objetivo, diz respeito que a cessão da herança, por ser uma cessão de um direito hereditário, ela não pode dispor sobre os bens de maneira individualizada. Ou seja, quando você cede seu direito hereditário, quando você faz essa cessão da herança, você está cedendo o direito em si. Ou seja, com todos aqueles bens que estão contidos nesse direito. E não está individualizando, por exemplo, uma casa específica, um carro específico, um bem móvel qualquer específico.
Não, a cessão da herança, ela é aí numa ideia de universalidade. E por que isso funciona dessa maneira? Porque você tem aí um momento em que não há a divisão, ainda a partilha desses bens. Tudo é de todo mundo. Existe uma composse e um condomínio sobre todos os bens deixados pelo falecido. E por isso, então, a cessão do direito hereditário é de uma parcela dessa universalidade e não de um bem particularizado, tá bom? Veja, como que eu posso, talvez, escapar dessa ideia de poder, então, talvez fazer uma cessão de um bem particularizado? Podemos pensar em uma única alternativa, em que todos os herdeiros, inclusive os interessados, como, por exemplo, credores, né, eles estejam de acordo com essa cessão particularizada. Com essa, então, que aquele bem específico seja transmitido para alguém, seja um terceiro, seja um outro herdeiro. Daí, sem problemas. Daí você pode fazer essa cessão porque não está tendo prejuízo para ninguém, porque todos estão concordando. Agora, não havendo essa concordância, caímos na regra geral da cessão de herança, que você está simplesmente cedendo o seu direito e não bens aí particularizados. Ok? Veja que essas regrinhas que eu falei inicialmente para vocês, tá, estão aí todas previstas no nosso Código Civil, tá? A partir aí dos dispositivos que eu tratei com vocês, qual seja os artigos 1792 e seguintes. Olha aí na sua tela, né? Olha o 1792, que vai falar primeiro daquela questão em que não responde o herdeiro pelos encargos superiores à força da herança, e se houver algum excesso, né, só se houver inventário que a escuse demonstrar os valores dos bens herdados, né, então ele mostrar aí, ele demonstrar que está atingindo seus bens particulares, dívidas que seriam próprias da herança. E olha aqui, a questão da cessão especificamente no artigo 1793. Então, olha só, o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que dispõe o coerdeiro, pode ser objeto de cessão. E aqui ele já traz uma questão formal, um requisito formal para a gente, por escritura pública. E aqui, cuidado com essa redação. Por quê? A cessão da herança, né, nesse requisito formal, ela pode ser feita por escritura pública, mas também pode ser feita por via judicial. O artigo não deixa isso claro, ele não explicita essa informação, mas obviamente, em um processo de inventário que ainda está tramitando perante o judiciário, você pode, antes mesmo da partilha ser efetivada, peticionar e informar que está realizando ali uma cessão da herança, tá? Então você tem a possibilidade por escritura pública ou então pela via judicial, tá bom? Questão interessante. O artigo 1793 fala de escritura pública. Mas vocês sabem muito bem que grande parte dos nossos bens imóveis, salvo aqueles com limitação de valor trazida lá no início da discussão sobre negócio jurídico, né, eles precisam, além da escritura pública, né, eles precisam também de registro para ver a transmissão. A pergunta que fica é a seguinte: para uma cessão de herança que envolva bens imóveis sujeitos a registro, preciso, além da escritura pública, fazer registro também? E a resposta é negativa, tá? O STJ já decidiu que o requisito para a cessão da herança em si é somente a escritura pública e não é necessário o registro do imóvel neste momento. E por que não? Porque, veja, voltando para a regra geral que nós trabalhamos,
Se eu estou falando de cessão a um direito hereditário, eu não estou aí cedendo o imóvel particularizado ainda. Então pode ser que eu receba o imóvel ou não. Lembra, negócio jurídico aleatório. Por isso, o ato de cessão da herança é que precisa da escritura pública. Posteriormente, após a partilha, se confirmar que eu tenho direito àquele imóvel lá por eu ter sido aí o beneficiário pela cessão, né, o cessionário, aí então eu levo o imóvel a registro. Então o ato de cessão somente por escritura pública ou pela via judicial. Confirmado a transmissão por meio da partilha, aquele bem imóvel eu levo a registro, tá bom? Vamos então para a próxima regrinha aí. Olha só essa regrinha do artigo 1793, que é bastante interessante no seu parágrafo 1º. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Olha só, o que significa esse 1793, parágrafo 1º. Vamos explicar primeiro o que é, bem superficialmente, substituição e o que é direito de acrescer. Substituição é uma circunstância em que o testador, no seu testamento, dispõe que, se alguém não aceitar a herança ou alguém for excluído por algum motivo, essa pessoa pode ser substituída alternativamente por outra, determinada pelo testador. Ou seja, esse parágrafo 1º está falando primeiro que um herdeiro que fez uma cessão, que foi cedente da sua herança, ele pode acabar recebendo valores, aí, uma parte do patrimônio, né, da herança, a mais, porque ele seria o substituto. Então, veja, excluiu alguém da herança, ou alguém renunciou à herança, não aceitou, e veio um acréscimo para mim posteriormente. Eu, então, entrei como substituto, aí por força expressa do testador. Veja que é diferente a situação de ampliar o meu direito sucessório em razão de alguém ter renunciado e por via legal aumenta o meu quinhão hereditário, e o instituto da substituição. Porque na substituição, o próprio testador aponta quem é que vai receber o quinhão respectivo àquele que não aceitou a herança, tá bom? Então essa é a ideia da substituição. E o que é o direito de acrescer? O direito de acrescer é aquela herança recebida posteriormente. Então é aquela que não é por força, por vontade especificamente do testador, do autor da herança, mas é aí por razões provavelmente normalmente são supervenientes, em que faz que o quinhão de alguém se amplie. Por exemplo, foi deixado de fora determinado bem, que não sabiam, ninguém sabia que era do autor da herança, que ele tinha direito sobre aquele bem. Ou então alguém foi excluído aí da herança e acresceu patrimônios demais. Ou então até mesmo uma situação aí antecedente, em que foi havido um adiantamento da herança e agora é preciso fazer um acerto entre as partes e que acaba acrescendo o quinhão hereditário de alguém. Então essa é a ideia do direito de acrescer, tá bom? Então olha só, sabendo bem isso, vamos reler o parágrafo 1º para entender como fica fácil ele. Olha só. Os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer, presumem-se não abrangidos pela cessão feita anteriormente. Então, pensa lá, fiz um negócio jurídico, fiz uma cessão da herança em uma determinada data, digamos que eu fiz no dia 6 de abril de 2020.
transmitir meus direitos sucessórios a um terceiro, por exemplo. Eis que no dia 10 de julho de 2020, ou seja, meses depois, eu acabo descobrindo que eu tenho direito a uma outra parte da herança também, seja por substituição, seja por direito de acrescer. Essa parte a mais não está abrangida por aquela cessão de herança anterior, tá? É isso que o dispositivo legal está tratando, que aquela, então, cessão de herança vale, né, é eficaz, melhor dizendo, para todos os bens naquele momento. Qualquer acréscimo posterior, seja por qual motivo, por direito de acrescer ou por substituição, não estão abrangidos por essa cessão. Tá bom? Muito bem. Próximos dispositivos aqui, do parágrafo 2º e 3º, não são tão diferentes daquilo que a gente já trabalhou. Olha só. Parágrafo 2º. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Nada de diferente daquilo que a gente já falou, da questão da universalidade ainda do condomínio e da composse em que tem os herdeiros. Parágrafo 3º segue a mesma linha. Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário, pendente à indivisibilidade. Tá? Aqui, então, primeiro, ele está falando, no parágrafo 2º, que você, então, não pode dispor sobre eles singularmente, né? E também não pode dispor enquanto todos estiverem aí no seu ato indivisível, componente aí do acervo hereditário, enquanto não for feita a partilha, tá bom? Parágrafo 2º e 3º resume aquilo que nós já trabalhamos. Agora, precisamos entender como que se dá o procedimento dessa cessão. Sabemos que ela é realizada aí por meio de instrumento público ou por uma via judicial. Só que o herdeiro que deseja ceder o seu direito hereditário, ele precisa tomar alguns cuidados. E qual que é o primeiro cuidado, tá? Cuidado que deve ser tomado aqui é aquele mesmo que a gente já viu em direitos reais acerca de disposição de bens em condomínio. A regra é espelhada aqui para o direito das sucessões. Por quê? Porque no direito às sucessões, assim como nas questões de condomínio, né, de propriedade, copropriedade aí, nós temos que, se o coerdeiro quiser ceder a sua cota para um terceiro, ele precisa, em primeiro lugar, oferecer aos demais coerdeiros, tá? Ou seja, se ele receber uma proposta de um terceiro querendo aí pagar sobre o seu direito hereditário, sobre a sua cota hereditária, antes de realizar essa venda, antes de realizar essa cessão do seu direito hereditário, ele precisa oferecer aos coerdeiros, que tem aquilo que a gente já estudou, o chamado direito de preferência. E pelo direito de preferência, se os demais coerdeiros oferecerem tanto por tanto, ou seja, valor equivalente ao que o terceiro está oferecendo, então esses coerdeiros terão preferência sobre o terceiro, tá bom? Olha isso no artigo 1794. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, se outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto. E olha só que a regrinha fica muito igual àquilo que nós estudamos em direitos reais, estudamos aí em compra e venda, por exemplo, lá no artigo 504 do Código Civil. Olha o 1795. O coerdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá, depositado o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer até 180 dias após a transmissão. Veja, até o prazo
prazo é igual, de 180 dias, como nós vimos nas circunstâncias, nas hipóteses anteriores, né? Então veja, descobriu que houve cessão e não foi dado possibilidade de exercício do direito de preferência, ele pode depositar o preço aí judicialmente e requerer para si essa cota. Mas isso feito dentro do prazo decadencial de 180 dias. Ok? E se muitos coerdeiros quiserem? Pessoal, parágrafo único. Sendo vários os coerdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. Então veja, se forem aí, por exemplo, 2 coerdeiros interessados nessa cota hereditária, pega essa cota, divide por 2 e cada um paga o valor respectivo. Tá bom? Agora, uma questão importante que é muito mais de processo civil, né? Encerrando essa parte falada aí de cessão de herança, mas é de processo civil, mas que eu preciso ressaltar para vocês, para que vocês não façam confusão, tá bom? Olha o artigo 1796. Ele fala o seguinte, que no prazo de 30 dias, veja, 30 dias, a contar da abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio hereditário perante o juízo competente no lugar da sucessão, para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da herança. O artigo 1796 dá a entender aí pra gente que o processo de inventário deve ser proposto em até 30 dias. Cuidado! E por que cuidado? Porque esse dispositivo legal sofreu, desde o Código de Processo Civil de 73, revogação tácita. E por que revogação tácita? Porque o próprio Código de Processo Civil de 73 mudou essa regra no próprio Código de Processo e o novo CPC de 2015 seguiu a mesma orientação. Olha só o artigo 611 do Código de Processo Civil. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, tá? Dentro de 2 meses. Tá? Então veja só, o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, que aqui é prazo impróprio, né? Porque o juiz, aqui até ele fala, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício a requerimento de parte, né? 12 meses que pode ser aí prorrogado o quanto for necessário. Ou seja, na verdade, para a propositura da ação de inventário, né, inclusive também para dar início ao procedimento de inventário extrajudicial, as partes dispõem de 2 meses, né? Os herdeiros, aí os interessados dispõem de 2 meses para tanto. Então, cuidado para não levar a ferro e fogo a regrinha que está no Código Civil, porque ela está revogada aí tacitamente, tá? Mas veja, falei para vocês, e aí? Tudo bem, tenho 2 meses aí para poder propor ação de inventário. O que acontece se eu não propor em 2 meses? A consequência maior que se tem aí é uma consequência tributária. E por que uma consequência tributária? Porque não respeitado esse prazo decadencial, incide multa do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, tá? Que é o ITCMD, tá? Imposto de Transmissão Causa Mortis e de doações, mas no caso aqui a gente não estamos falando de doação, então é o Causa Mortis. Então veja, se você atrasar, não respeitar esse prazo, você paga aí multa em cima disso, você paga juros em cima disso, em cima desse valor tributário. Que, se o atraso for pequeno, é um valor relativamente irrisório. Mas se atrasar demais, é um valor altíssimo, tá? Muitos processos de inventário são
travados, digamos assim, porque as partes não pagam o ITCMD, porque o valor já ficou astronômico, tá bom? Então, quando acontece aí um falecimento, é muito interessante que se respeite esse prazo de 2 meses, nem que seja aí para só dar abertura ao processo de inventário. Porque, dada a abertura e tendo a primeira declaração do juiz no procedimento, né, tendo a primeira decisão dele, nem que seja recolha o tributo, pelo menos a gente tem aí o prazo respeitado para não contar todas essas multas e tudo mais. Tá bom? Muito bem, tá? Então, essas são as questões aí de cessão da herança que eu tinha que trabalhar com vocês. Agora, eu quero falar com vocês um pouco sobre ordem da vocação hereditária, que nós vamos começar a falar nessa aula e vamos terminar na próxima, tá? Isso nós vamos trabalhar a partir do artigo 1829 do Código Civil. Olha aí na sua tela. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Inciso 1º, que é o que eu quero trabalhar com vocês essa aula aqui. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, do 1640, parágrafo único. Ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Pessoal, muitas coisas importantes a serem ditas sobre essa ordem da vocação hereditária aí que está na tela de vocês, tá? Primeira coisa, veja que o 1829 faz referência tão somente à concorrência com o cônjuge sobrevivente. E o inciso 2º também vai falar de concorrência com o cônjuge, e o inciso 3º somente cônjuge sobrevivente. Não faz referência ao companheiro. O que significaria que, então, a ordem da vocação hereditária no 1829 não abarca o companheiro, né? Aquele que então está em união estável. Veja só, precisamos aí tomar cuidado com algumas manifestações jurisprudenciais do STF, que mudaram a dinâmica do direito das sucessões. Antes de o STF se pronunciar sobre o tema, nós tínhamos uma ordem aí sucessória própria quando envolvia companheiros, quando envolvia união estável, lá no artigo 1790 do Código Civil, e outra envolvendo os cônjuges no artigo 1829. Isso era um problema seríssimo. Por quê? Porque envolvia a questão de filhos comuns e filhos não comuns. Por vezes a pessoa tinha aí, havia tido descendentes que deveriam ser aí, descritos a questão por meio do artigo 1829, envolvia problemas de separação judicial e separação de fato, e que daí isso poderia implicar um problema de aplicação conjunta do 1829 com 1790. Muito bem. O STF, no recurso extraordinário 646.721, em conjunto com 878.694, definiu o seguinte, que o artigo 1790 do Código Civil, ele é inconstitucional. Ou seja, não se pode fazer diferenciação entre a sucessão do cônjuge com o companheiro. Então, o dispositivo próprio que trata do companheiro foi tornado inconstitucional, declarado inconstitucional, e a legitimação para a sucessão do companheiro se dá como se dá aquela do cônjuge. Ou seja, o 1829, quando se expressar, quando falar
cônjuge, entenda que ele também está falando sobre o companheiro. Então, na sua leitura, sempre faça a interpretação colocando cônjuge e companheiro. Cônjuge ou companheiro. Cônjuge barra companheiro, tá? Na sua redação. Olha só, vou até colocar aqui para vocês a tese que ficou definida pelo STF. Olha só. É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1790 do Código Civil, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do 1829 do Código Civil. Tá? Veja que isso foi decidido em 2017, tá? E então essa é a ideia atual do STF, tá bom? Então, você se utiliza do 1829 tanto para o cônjuge quanto para o companheiro. A partir dessa decisão do STF, surgiu uma dúvida muito interessante, tá? Por quê? O artigo 1845, vou colocar aqui na tela para vocês, diz que são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E o que são herdeiros necessários? Que eu já falei meio por cima para vocês em aulas passadas, e aqui reforço um pouco essa ideia. Que quem for considerado herdeiro necessário tem direito aí a metade dos bens da herança, constituindo a legítima. Ou seja, pelo menos metade dos bens da herança são dos herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e o cônjuge. Pergunta que fica: com a decisão do STF, também pode-se dizer que o cônjuge e o companheiro, né, melhor dizendo, se o companheiro, ele também se tornou um herdeiro necessário? Veja que a pergunta é muito pertinente. E por que muito pertinente? Porque se eu considerar o companheiro como um herdeiro necessário, ele tem obrigatoriamente direito à metade dos bens da herança. Agora, se eu não considerar o companheiro um herdeiro necessário, ele não tem esse direito à legítima. E, portanto, essa parte dele pode ser aí testada. Então, veja só. Afinal, companheiro, ele é herdeiro necessário ou não? Isso foi levado para o STF. Essa discussão foi levada para o STF, tá? E por meio de uma oposição de embargos de declaração pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família. Só que, infelizmente, o STF não se pronunciou sobre o tema. Ele afastou aí os embargos de declaração, disse então que não estava dentro do escopo da ação do recurso extraordinário a discussão sobre os herdeiros necessários e deixou isso em aberto, causando, portanto, dúvida entre os aplicadores do direito. O que nós temos aí, talvez, de mais forte na doutrina atualmente, sobretudo aqueles autores que trabalham com direito de família, direito das sucessões? Eles entendem que, pela argumentação dada pelo STF, pela forma como eles equipararam o cônjuge com o companheiro sobrevivente, parece que houve aí, em outras linhas, nas entrelinhas, também a colocação do companheiro como herdeiro necessário. Porque é o que faria sentido. Afinal, se houve tanta equiparação, não pode se distinguir dessa maneira união estável de casamento, e logo o companheiro também deve ser tratado como um herdeiro necessário. Ficaria aí dentro da lógica do próprio sistema, tá? Eu, particularmente, compartilho dessa opinião, concordo com essa opinião, faz mais sentido, né, pela lógica exposta pelo STF, mas, obviamente, temos também aí posições contrárias.
Então, enquanto o STF não se pronunciar expressamente sobre esse tema, nós ficaremos aí nessa dúvida aí se efetivamente o companheiro se tornou um herdeiro necessário, tá bom? Muito bem. Daí, acerca dos descendentes aqui, tá? E do cônjuge sobrevivente em concorrência. Veja que, para o cônjuge sobrevivente, né? E aqui entendam, sempre quando eu falar de cônjuge, eu falar também do companheiro, né? Existe uma exceção para ele concorrer com os descendentes, que é o caso de ele já estar casado sob o regime de comunhão universal, de separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Primeiro, por que ele vai excepcionar o regime da comunhão universal? Veja só, que quando se fala em sucessão, aqui sucessão legítima, tá? Nós temos que entender que deve-se falar de sucessão dos bens particulares, tá? E o que significa falar dos bens particulares? Aqueles bens, então, que não estão aí na meação com o cônjuge. Aqueles que são próprios daquele falecido. Lembra que nós estudamos em direito de família que alguns bens não se comunicam a depender do regime de casamento. Então, esses bens que não se comunicam, esses bens que são particulares, é que vão entrar na sucessão. Então, veja, se eu estou no regime de casamento em que há meação, eu separo a meação que é própria do cônjuge sobrevivente, porque é direito dele, e depois eu faço a sucessão legítima sobre aqueles bens que estão ali, são particulares do falecido. E que daí pode haver participação do cônjuge ou não, tá? E por que no regime da comunhão universal não há participação? Porque, em regra, não existe no regime de comunhão universal bens particulares. Tudo é de todos. Aqueles bens anteriores e os concomitantes, aqueles presentes, são dos dois casados, né? Dos dois cônjuges. Então, veja que não faz sentido, portanto, você separar bens particulares inexistentes para concorrer aí com o cônjuge sobrevivente. Ele já vai ter direito a metade de tudo. E a outra metade vai ficar aí para a divisão entre os descendentes, ascendentes, seja lá mais quem for que participe da ordem da vocação hereditária. Tá bom? Só que a gente tem um detalhezinho que talvez o legislador tenha se esquecido. E o que é esse detalhezinho? Que o regime de comunhão universal, ao contrário do que diz essa própria regra geral aí, ele tem sim alguns bens que são particulares. Vamos lembrar? Olha só o artigo 1668. Olha só, regime de comunhão universal. São excluídos da comunhão. E nós temos vários bens aqui. Por exemplo, os doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade, subrogados em seu lugar, gravados de fideicomisso, dívidas anteriores ao casamento, né? Doações antinupciais com cláusula de incomunicabilidade. Enfim, esses todos bens aqui, eles seriam tratados por um regime de serem bens particulares, um regime particular. Só que a lei parece não ter se atentado a esse detalhe e colocou como regime de comunhão universal todos os bens, né? Que são todos os bens e por isso o cônjuge está afastado, está excluído dessa sucessão nesses termos. Muito bem. Alguns doutrinadores, eles vão aí então acabar discordando, ou melhor, interpretando diferente esse dispositivo, dizendo que haverá concorrência do cônjuge sobrevivente nesses bens particulares, ainda que haja regime da comunhão universal. Então ele recebe metade dos bens em comum do regime da comunhão universal, mais os bens particulares aí, um quinhão dos bens particulares em concorrência com os descendentes, tá?
Essa é uma corrente minoritária, porque a maioria entende pela literalidade do dispositivo. Se excluiu o regime de comunhão universal como um todo, então ele só vai receber a meação e a outra metade dos bens ficam só para os descendentes. Tá bom? Então aí é só uma possível interpretação desse dispositivo, mas que é minoritária. A segunda possibilidade aqui de exclusão é no caso da separação obrigatória de bens. E veja que nós conversamos sobre isso, né? Que a separação obrigatória de bens é aquela que é imposta pela lei, dada uma qualidade própria da pessoa, como por exemplo no caso do idoso, né? E que ele então é obrigado aí a submeter a separação obrigatória de bens. Só que nós já estudamos também em direito de família que essa ideia da separação obrigatória de bens, por uma súmula do STF, a 377, ela é bastante relativizada. E por que bastante relativizada? Porque aqueles bens que forem provados, que foram adquiridos por esforço comum do casal, eles sofrem meação, mesmo na separação obrigatória de bens. Ou seja, se nós temos essa circunstância de ter uma meação, aí não poderia também você falar de participação do cônjuge sobrevivente nessa sucessão legítima, nesses bens aí particulares? Porque, veja, a separação obrigatória diria que todos os bens daquele falecido são bens particulares. E eles não entrariam na sucessão, não entrariam para a sucessão do cônjuge sobrevivente, porque são separados. Então, tudo ficaria para os descendentes. Só que, aplicando a súmula 377 do STF, parte desses bens que deveriam ser considerados somente particulares, se eles forem frutos de esforço comum, eles deveriam também ser passados para o cônjuge sobrevivente, né? Eles teriam parte, direito a um quinhão, então, dessa herança. Então, seria uma forma também de relativizar essa regra da separação obrigatória de bens, tá bom? E, finalmente, a última exceção que nós temos aqui é o regime da comunhão parcial. E que vai falar que, se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares, então, nesse caso, não haverá participação do cônjuge sobrevivente. Que faz todo sentido, né? Se a sucessão é somente sobre bens particulares e não foi deixado, então o cônjuge sobrevivente recebeu a sua meação, enfim, já está resolvido o problema e só a outra metade fica para os descendentes, tá bom? Muito bem. Com isso, pessoal, eu deixo para vocês uma questão para vocês responderem para mim para convalidação da presença. Porque, veja, o 1829, inciso 1º, ele fala de regime de comunhão universal, separação obrigatória de bens e o regime de comunhão parcial sem bens particulares. Mas e a separação convencional de bens? Ou seja, e se as próprias partes decidiram, via pacto antinupcial, não haver aí a mistura, né? Haver aí a comunhão dos seus bens? Elas decidiram por vontade própria, por expressão própria da sua autonomia da vontade. E o Estado admite isso conforme o Código Civil. Ele não está na exceção. Esse regime da separação convencional de bens não está na exceção. Logo, isso foi uma falha do legislador ou faz sentido? É essa a questão que eu quero que vocês discorram para mim. Por qual motivo, então, a separação convencional de bens não está presente no artigo 1829, inciso 1º, e quais as consequências disso? Quais são, então, as consequências para a sucessão dessa ausência de previsão?
E, finalmente, se vocês, obviamente, interessante vocês colocarem, se concordam ou não concordam com essa omissão, não sabemos se eloquente ou não, do legislador nesse inciso primeiro, tá bom? Respondam isso para mim para convalidar a frequência. Resposta lá por meio do AVA, tá bom? Na aba Atividades, que eu vou deixar disponível lá para vocês para isso, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, era isso que eu tinha para trabalhar com vocês hoje, essa primeira parte. Trataremos das regrinhas e dos outros sucessores aí na próxima aula de Ordem da Vocação Hereditária. Qualquer dúvida, faça a sua pergunta por via fórum lá do AVA, no tópico respectivo para tanto, tá bom? Que assim que eu puder, assim que eu verificar lá a sua pergunta, eu já vou trazer a resposta, tá bom? Muito obrigado novamente aí pela sua audiência, por ter assistido a nossa aula, espero que tenham gostado e até a próxima.